Olá, adolescentes, mais uma vez estamos de volta aqui com a segunda parte dessa nossa aula, tá certo? E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a importância do voto. E aí você pode perguntar, mas Renan, Paulo, eu sou adolescente, eu não voto ainda. Mas se você tem entre 15 e 16 anos, ou já tem 16, você já pode ter um papel importante na votação. É a partir dos 16 que já se pode votar na escolha dos governantes. E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem muito a ver com a aula de hoje, porque a maioria dos movimentos sociais se dão, em consequência de um mau governo, em consequência, por exemplo, hoje no nosso governo federal tem o presidente Jair Bolsonaro, e existem muitas pessoas que não gostam de algumas ideias dele, e vão para as ruas fazer movimentos sociais, como por exemplo já foi citado, o movimento LGBT, que vão em defesa do kit escolar, coisas que o nosso presidente é contra, então eles vão às ruas para ir contra essa ideia. Então, quando a gente sabe escolher bem os nossos governantes, como o irmão Paulo já disse na primeira parte da nossa aula, é preciso escolher pessoas que defendam os princípios nossos, que é os princípios da palavra de Deus, Aqueles que entram lá e não defendem os princípios da palavra de Deus, isso acaba trazendo sobre nós, numa linguagem bem popular, muitas dores de cabeça, E eu quero deixar um texto aqui de Provérbios 29, versículo 2, que diz assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. E aí de que adianta, irmão Paulo, a gente escolher mal e depois reclamar? Escolher mal e depois reclamar. Isso que o irmão Renan citou é fato, gente. Temos que tomar cuidado. Vamos voltar às primeiras armas: oração, palavra e o direito à democracia, votar. Nós temos direito a isso, a saber quem a gente coloca lá. Quando esse texto que o irmão Renan leu, eu quero fazer um paralelo com 2 Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 15. Tá? 2 Crônicas 10 e 15. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Essa história vai falar sobre Salomão, o rei Salomão. Ele morre, ele falece, e agora seu filho Roboão vai tomar parte do governo. Aí o povo vem e pergunta para ele: olha, seu pai deixou os impostos muito altos, o encargo muito alto, ajuda a gente, alivia tal. E ele pede conselho para os anciãos e sábios da época. Aí os anciãos falam: olha, alivia, o povo, ouve o povo que você vai bem. Ele pede conselho para os mais novos. Os mais novos falam assim: fala assim para o povo, se seu pai castigou eles com açoite, você vai castigar com escorpiões. Ou seja, fala para eles que o seu dedo mindinho é da grossura da cintura do seu pai. Ou seja, eles não quis ouvir, embora o texto já vai dizer que isso vinha do Senhor. Mas olha só, o povo começa a não saber, o Roboão começa a não saber de cara governar, e o povo já vai e de cara já rompe com ele. É lógico que Deus tinha Jeroboão, Deus já tinha dado uma profecia que tinha Jeroboão para governar, mas Jeroboão, aí sim nós vamos entrar num homem que não teve sabedoria nenhuma, porque Deus já havia dito que ia dar o governo na mão dele. Só que a preocupação dele, do povo matar ele e do povo se voltar para Roboão quando fosse para Jerusalém, irmão Renan, fez ele fazer 2 bezerros que atrapalhou a vida de Israel até o rei Ezequias, até lá na frentão, até bem à frente. Então, olha o detalhe, entendeu? Foi Deus que deu, mas mesmo assim o homem ainda se corrompeu, e isso gerou um prejuízo para a obra de Deus, um prejuízo para o crente. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar alguém lá, porque aí se essa pessoa realmente decreta essa lei, as igrejas vai ter que fazer o casamento homossexual, é obrigada tal. E como é que faz? Como é que a gente se defende disso? Então tem que ter essa sabedoria de fazer isso. E o momento é o momento do voto, certo? Em alguns países já é obrigatório, muitas igrejas fazer casamento gay. Em alguns países já é obrigatória a liberação da maconha, das drogas no meio da sociedade. Então, hoje no Brasil, diante de tudo que nós já vimos na questão de movimentos sociais aí, imagine se não tivesse lá em Brasília deputados crentes, imagina o que já teria acontecido com a igreja brasileira se não tivesse pessoas que se levantassem em favor da igreja,
como tem se levantado, como a gente vê muitos pastores que lá estão defendendo os princípios do Evangelho, a bancada evangélica defendendo os princípios do Evangelho. O próprio presidente tem alguns ministros que são cristãos, né? Ele mesmo se declara cristão em defesa de Deus, da família. Então tudo isso é importante. E esse ano, por exemplo, que é um ano eleitoral, né, de eleições municipais, cabe aos cristãos o papel de orar para escolher bem aqueles que vai governar a cidade, né? Cabe aos cristãos buscar entender, né, o que cada candidato defende, o que cada candidato é a favor ou contra, para que depois não venha a reclamar de mal escolha, né? Então tudo isso tem a ver com essa aula dos movimentos sociais. E o adolescente que está se preparando para ingressar nessa vida democrática, né, de ir lá e votar e tudo mais, tem que já ter isso em mente, que é preciso orar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, o que é bom e agradável diante de Deus em sociedade? Uma vida quieta e sossegada, e não uma vida cheia de confusão, de brigas, né, que pode acontecer em meio a movimentos sociais. E dentro disso nós já queremos começar a destacar alguns pontos negativos dos movimentos sociais. Primeiro ponto negativo: tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, ou seja, que fere, que choca, que está bem claro, gente, que está bem patente que aquele movimento não tem nada de Deus, é bagunça, tudo isso. Como é que a gente vai aplicar isso, Renan? Então veja que a gente já falou de um pouquinho, né? Por exemplo, o movimento LGBT é contrário à palavra de Deus, o movimento da liberação do aborto, de drogas, é contrário à palavra de Deus, e tudo isso o adolescente tem que ter em mente para fugir disso. Outro ponto negativo são os movimentos que promovem o anarquismo, né? Ou a rejeição do governo. A Bíblia orienta nós a orarmos pelos governantes, né? Porque toda autoridade é constituída por Deus. Se existe um governante governando, foi porque Deus permitiu. Um outro ponto negativo é a violência e a depredação, né? Pessoas que saem em movimentos e promovem violência, depredam casas, depredam ônibus, patrimônios públicos, etc. E o quarto ponto negativo, para a gente ganhar tempo, é o confronto com as autoridades policiais. Já imaginou, Paulo, um cristão entrando em confronto com autoridades policiais em meio a movimentos? E sai na manchete do jornal. Meu Deus. O policial pegando ele pelo cangote aqui, ó, e ele com a cara assim, em movimentos sociais. Então, gente, não tem como a pessoa falar assim: eu estou indo para um movimento social. O que você está levando? Primeiro, eu estou levando um capuz, porque eu não posso aparecer, já não tem alguma coisa errada com isso. Uma pedra, eu estou levando uma bomba aqui, eu estou levando um rojão nesse movimento. Inclusive, até lembrei nesse momento que teve um movimento social também, que o rapaz soltou um rojão um tempo atrás e matou um repórter. Vê se isso pode. Soltou um rojão, o rojão pegou no olho dele e teve um grande estrago para a vida do repórter. Então tudo isso, gente, Deus não está nesse meio. Não adianta você imaginar que Jesus estaria do seu lado. E Deus não compactua com isso. E para basear tudo isso na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Em outras palavras, fuja disso, adolescente. Fuja de tudo que pode causar mal. E para a gente encerrar, o irmão Paulo vai estar aqui trazendo duas questões para a sua meditação, para você refletir e para você responder para si mesmo. Pode fazer, irmão Paulo. As duas perguntas finais. Tá, deixa eu ler aí. Qual a arma do cristão capaz de mudar toda e qualquer situação? Isso vai ficar para uma reflexão, mas durante a aula foi comentado, tá? Como igreja do Senhor, o que podemos fazer em favor das injustiças sociais? Como igreja do Senhor, você não está contente, você acha que isso é uma injustiça, que isso é uma coisa que não se deve fazer, o que você tem que fazer com relação a isso? Então fica essas duas perguntas no ar, que já foi comentado durante a lição, e você vai ter a resposta pautada na palavra de Deus, tá bom? Então lembre disso, adolescente. Deus é um Deus de justiça, é um Deus que ama a justiça, que cuida do órfão, que cuida da viúva,
tá? E nós também precisamos andar em justiça, seguir a paz com todos, fugir de toda aparência do mal e procurar fazer e pautar nossa vida na vontade de Deus, tá certo? Então, um grande abraço de toda a liderança, que Deus abençoe vocês e um ótimo domingo na presença de Deus. Deus abençoe, gente. Continua firme, o ADEC, Deus continua abençoando. Estamos com saudade. Em nome de Jesus, esse tempo vai passar e nós vamos estar juntos para adorar a Deus. Amém? Deus abençoe.